Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal O Retorno do Rei. Estamos seguindo com a série de Efésios, uma leitura da carta de Efésios. E temos contado com a participação do Adriano. Eu sou Alexandre e Adriano, meu irmão. Nós vamos iniciar dentro de alguns minutos. O Adriano já está aqui. Vamos visualizar o seu convite para participar. Adriano entrando agora, ao vivo. Ana também está por aqui. Bingo Pássaro também está por aí. Haná. E Daniel também. Olá, Pingo Pássaro. Já sendo... Olá, Adriano, boa tarde. Paz, tudo bom por aí? Boa tarde, paz, tudo certo, sim. Estamos Ótimo. bem. Legal. A Esther, tá legal? Sim, graças a Deus. Beleza. Esther, filha do Adriano, ele tem 3 filhos, eu tenho 2. Somos irmãos e a Ana tá por aí também. Oi, Ana. Está aí na transmissão também. E nós estamos, Adriano, compartilhando aqui o livro de Paulo aos Efésios, essa carta tão rica, maravilhosa, né? Cada vez que a gente volta nela para estudar, olá Vládia, nós percebemos algumas outras riquezas que não tínhamos visto antes, e mesmo os mesmos entendimentos, eles vão se aprofundando, e a gente vai sendo constituído da palavra. Então você que está nos ouvindo, mesmo que você já tenha estudado Efésios, vale a pena estudar novamente essa carta maravilhosa. Afinal, foi inspirada por ninguém menos do que o próprio Espírito Santo, que inspirou Paulo a escrever, né, Adriano? Amém. Algumas pessoas estão entrando. Expectativa nossa é de caminharmos um pouquinho no capítulo 1, né? Nós já limos muitas coisas, algumas coisas, né? Do verso 1 até o verso 4 ou 5. E que 5, o Senhor é o nos 6. auxilie. Chegamos a comentar também o versículo 6, né? Então eu creio que a gente pode ler novamente desde o 3, Adriano, e aí nós entramos comentando a partir do 7. Lembrando que a nossa intenção, fique com a gente, você que entrou, nossa intenção é fazer um estudo sempre de 30 minutos, conforme o Senhor nos abençoar para isso. Então o 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Até aqui, nós lemos até o versículo 10. Então nós tínhamos visto, Adriano, que o prazer do Pai está em conduzir os seus filhos a uma posição de maturidade. Essa palavra a adoção aqui é a ruiostesia, o filho ruios, diz respeito a um filho que já está maduro a ponto de poder administrar os negócios do pai. Ele já está com a sua mentalidade transformada, renovada, e ele já tem aquela estatura para administrar as riquezas do Pai. É assim que Deus quer fazer conosco, nos levar a esse nível, nos compartilhar, e isso é também o objetivo desse compartilhar nosso. Trazer uma nova mentalidade, cooperar
com essa mentalidade, com esse entendimento que Deus está fazendo hoje na Terra. Nós entendemos que Deus está querendo trazer maturidade. É tempo de ceifa, é tempo de colheita. Então Deus está nos chamando os seus filhos para a maturidade, para a estatura do varão. E isso, claro, é em Cristo, Adriano. Amém. Quando você fala huiostesia, existem dois termos, então, que tratam de filhos. Teknos, ou teknós, que são filhos, crianças, que estão recém-nascidos, né, ou crianças ainda. E huiostesia, o huios, seria filhos maduros. Então, ele nos adotou, ou ele nos filiou, ou ele nos recebeu, e a intenção é de que todos nós sejamos a estatura da plenitude completa do seu filho. E isso, ontem nós estávamos caminhando com as crianças e nós vimos uma plantação de trigo. O que garante, uma das coisas que garante a colheita é uma boa semente. O Senhor foi enxertado em nós como boa semente. E isso garante ao Pai que Ele vai ter uma colheita, e uma colheita à semelhança do seu Filho. Pode até demorar um pouco, pelo fato, né, de, às vezes, nós darmos um pouco mais de trabalho para o nosso Pai. Mas ao final, pelo menos ao final do milênio, todos nós seremos à medida da estatura perfeita ou completa de Jesus Cristo. Ele é as primícias, né? Pode falar, pode completar. Isso para nós é segurança. Nós podemos descansar nessa promessa, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Ele fez a promessa e foi Ele quem nos chamou e Ele é quem fará essas coisas. Por isso nós podemos descansar nele, porque com certeza Ele vai levar a cabo cada uma das suas promessas. E uma das promessas que Ele nos fez é de que sejamos a perfeita varonilidade, a estatura perfeita ou completa do seu Filho Jesus. É muito bom porque não depende de você, não depende de mim. Nós temos uma participação nesta era ativa nesta promessa. Porém, Ele vai levar a cabo isso. Ele vai levar a cabo, porque ele já estabeleceu um protótipo. É o primeiro dentre muitos irmãos. Jesus Cristo é o protótipo. É como um modelo. É um modelo numa fábrica de automóveis. Se faz primeiro um protótipo, né? Em qualquer lugar. Assim também. O Pai estabeleceu em Cristo o protótipo. Ele é as primícias. Então, ele vai atingir esse objetivo, com certeza. Isso realmente é segurança para nós. E isso tudo é para o louvor da glória da sua graça. Por esta graça ele nos fez agradáveis. Nós somos agradáveis ao Pai no amado, em Cristo. E aí o 7, que nós vamos repartir um pouco hoje, nos diz que nós temos nele, no amado, a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas. Então, duas coisas aqui já reveladas. A redenção pelo seu sangue. E depois, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça. Então, vamos começar aqui, Adriano, pela redenção, né? Eu estava olhando nos dicionários a redenção. É como se fosse uma pessoa que é libertada mediante o pagamento de um resgate. Então, o próprio Efésios nos esclarece isso, que nós estávamos debaixo do domínio, debaixo de um governo, debaixo de uma mentalidade do sistema de Satanás que governa esse mundo jaz do maligno. E todos nós, antes, nós andávamos debaixo dessa mentalidade, debaixo desse jugo, debaixo desse senhorio do diabo. E mesmo sem saber, as pessoas, mesmo sendo boas, sendo más, mesmo sendo bons cidadãos ou não,
se elas não estão em Cristo, elas estão sujeitas, elas estão debaixo desse senhorio. Então a redenção pelo seu sangue é quando Jesus Cristo, ele paga um preço de sangue e ele nos resgata deste império das trevas. Ele nos tira de lá. Então isso é claro que há outros aspectos, mas a redenção aqui nos fala desse resgate pago pelo Senhor Jesus Cristo. E aí, como que ele paga esse resgate? Remindo, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A redenção é pelo sangue. Um texto nos diz que nós fomos comprados, não com ouro, prata, ou pedras preciosas, ou riquezas desse mundo, ou dólares, não. Nós somos comprados com o preço do sangue de Jesus Cristo. Então, é esse sangue que foi pago para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas, para nos transformar, nos mudar, nos conformar com a mentalidade do céu e nos transformar, nos libertar da mentalidade do mundo, Adriano. Exatamente. E aí, nessa situação, queria ressaltar o que você falou, que, por exemplo, quanto nós valemos para o Senhor? Qual é o valor nosso? Porque perdura no meio da igreja uma falsa humildade de que eu não tenho valor, eu não, coitadinho de mim, eu não... Na verdade, meus queridos irmãos, todos que estão nos ouvindo, para que você e para que nós fôssemos resgatados, comprados, redimidos, ele teve que dar a sua própria vida. Então, o preço foi pago. Qual o preço que foi pago? A vida do nosso Senhor Jesus. A vida do próprio Deus encarnado. E é desta forma que ele valoriza nós, os seus filhos. Olha, fomos comprados com esse preço. Ele pagou isso. E porque ele pagou, hoje nós somos dele. Nós nunca pertencemos a nós mesmos. Porque se antes vivíamos em um reino de trevas no maligno, agora fomos comprados. Então, hoje, até Paulo vai mencionar lá em Efésios, capítulo 4, que nós somos servos, escravos dele, porém livres. E isso é lindo, né, falar disso. Mas assim, o que acontece é que nós hoje somos dele. E se com essa mentalidade de sermos dele, porque ele nos redimiu, nós estávamos em um lugar, e porque nossas ofensas foram redimidas, nós fomos tirados de um império e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, esta mudança que aconteceu no nosso coração, no nosso interior, em nossas vidas, isso aí nos mostra qual valor temos para ele. Então, podemos ter plena confiança nele, porque se ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? E não estou falando aqui de prosperidade. Eu estou falando aqui todas as coisas que vão conduzir você ao propósito de Deus. Qual é? De nos tornarmos a semelhança do seu Filho. Exatamente. A salvação é pela graça, não é de graça, né? Porque custou um preço altíssimo. Custou a vida do Filho de Deus. E um sofrimento muito alto. Então, você que está nos ouvindo, saiba, você foi comprado com esse sangue, quando o sangue estava sendo derramado. Esse preço foi pago, essa redenção. E basta agora nós recebermos esse presente, nos apropriarmos pela fé. Cremos que esta redenção, esta salvação foi estendida a todos os homens. Jesus Cristo morreu
por todos os pecadores. Ele pagou o preço por todos. Então ele pagou o preço por mim, por você. Agora, nós precisamos tomar posse, receber isso, acreditar e receber e tomar posse desta bênção, dessa redenção pelo seu sangue. E também nos fala da remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então a remissão das ofensas é o perdão total. É o perdão de tudo, de todos os nossos erros. Desde que a gente era criancinha até lá o final da nossa vida. Tudo já foi perdoado. Tudo já foi remido. E não foi por causa das nossas orações, por causa do nosso jejum, por causa da nossa oferta, por causa do nosso dízimo, por causa de algo que fazemos, ou porque nós somos bons, ou porque fazemos boas obras. Nada disso. Na Idade Média, né, a Inquisição, existiam aquelas indulgências, as pessoas pagavam um preço e aí recebiam uma carta, e naquela carta estava dizendo: você, fulano de tal, você está perdoado dessa transgressão por tantos anos. Ou conforme a obra que o São Pedro, o São Paulo fez, você acreditando nessa obra, você é redimido das seguintes ofensas, tal. Era tudo registrado, a pessoa ganhava uma carta e ela confiava naquilo. Mas a Bíblia, aliás, na própria Reforma, né, Martinho Lutero foi usado ali para destruir esse pensamento, esse sofisma que os nossos irmãos acreditavam, muitos dos nossos irmãos, né, que essa redenção era mediante um preço que a gente pagaria. Mas aqui o texto diz que essa remissão das ofensas é segundo as riquezas da sua graça. Então, imagine o quanto é rica essa graça, que foi suficiente para remir as ofensas, todas as ofensas de todas as pessoas, desde Adão até o último salvo, até a última pessoa na terra. Jesus Cristo já pagou esse preço. Essa remissão é segundo, Adriano, segundo a riqueza, as riquezas da sua graça. Aleluia. E então, você falando sobre as riquezas da sua graça, então, riqueza fala de valor. Graça fala de graça. Mas é riqueza da graça. E aí nós somos totalmente... todas as ofensas foram aniquiladas, foram pagas, né? Com isso, nós não vamos ser agradáveis a Deus por uma devoção nossa. Né? Nós não vamos ter maior ou menor propensão de sermos aceitos por algum ato nosso. Então, não adianta nosso jejum, a nossa oração, nossa busca, não é para que sejamos aceitos, porque aceitos nós somos da mesma forma, da mesma intensidade, do mesmo valor que Jesus, o próprio Filho de Deus, é aceito, porque nós somos aceitos nele. Então, a nossa atitude em relação a Deus não é para sermos aceitos, é apenas para desfrutarmos de uma comunhão que ele nos deu gratuitamente no amado, segundo as riquezas da sua graça. E quando a gente fala riqueza da graça, o quanto ele é rico, né? E aí ele não tem carência de nada. Ele não tem carência da minha devoção, ele não tem carência de nada. Nosso Deus não tem carências, mas ele é rico em ofertar para nós uma graça que nos limpa de todas as ofensas. Isso é espetacular, porque me dá a garantia de que agora eu posso ser aceito por ele, entrar e ser aceito,
a qualquer momento, sim, a qualquer momento ser aceito por Ele, poder entrar com ousadia no Santo dos Santos, segundo o novo e vivo caminho que Ele consagrou, né, pelo véu, pela carne dele. Então eu sou aceito porque Ele é rico, rico em me redimir e me remir. Me redimir e me remir. E você está falando dessa riqueza, né? O próximo versículo diz que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, realmente, Deus não é miserável, ele não dá o espírito por medida, ele não abençoa pela metade, ele não fica regulando as bênçãos, ele abençoa com tudo. Você vê que o Efésios aqui usa sempre termos completos, termos superlativos, né? Nós já vimos, as bênçãos são todas as bênçãos espirituais. E aqui ele fala das riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Sabedoria é aquela inteligência, aquele conhecimento, aquele insight, aquele algo mais que Deus te dá sobre determinado assunto, um conhecimento espiritual, uma visão espiritual sobre determinado assunto. E a prudência diz respeito à aplicação dessa sabedoria em uma determinada situação. Então, esse suprimento de Deus é completo. Ele tanto nos dá o que nós devemos fazer, como nos dá a condição de realizar. A provisão dele é completa realmente. Nós, meditando aqui em Efésios, nós não podemos falar, Adriano, que nós temos falta, que nos falta bênção, que nos falta condições, que nos falta provisões. Nós não temos essa desculpa, porque Deus está nos revelando aqui essa abundância que Ele já depositou. E não é um depósito, como o Samuel falou, meu sobrinho, ontem. A gente estava comentando Efésios em família, e ele nos disse o seguinte, que nós não temos uma meta a seguir para conseguir uma bênção lá no final dessa meta. Não. Nós já temos a provisão completa para, assim, caminharmos nessa abundância de Deus, nessa provisão. Então, por isso que é a abundância de Deus aqui, que Ele fez abundar para conosco em sabedoria e em prudência. Eu quero só chamar a atenção, porque dentro disso que você falou, alguns irmãos, eles... não quero criticar os nossos irmãos, são nossos irmãos, é corpo de Cristo, é meu corpo, minha igreja, tudo meu, da mesma forma. Mas eu preciso falar algo para que a gente abra os olhos. Buscar uma bênção. O termo buscar uma bênção não é bíblico. Você não vai encontrar em nenhum lugar o buscar a bênção. Na verdade, meus queridos, esse termo não é utilizado por nenhum dos apóstolos em nenhuma das cartas. A palavra diz que você já foi abençoado com todas. E aí fala sobre sabedoria e prudência, né? Pense que toda a provisão de sabedoria e de prudência, Ele já derramou sobre você e sobre mim, para que todas as ações do nosso dia a dia sejam conduzidas e sejam e manifeste esta sabedoria e esta prudência. Então nós temos alguns desafios, né? Deus nos coloca diante de alguns desafios. E esses desafios que ele propõe para nós dentro do nosso dia a dia, ele não apenas dá o desafio, mas nós podemos sim entender que toda a sabedoria e prudência já foi derramada em nós, em Cristo, por meio da vida de Jesus. Então, toda a provisão de vida, para que você seja perfeito e completo nele, hoje, agora, já está disponível.
Lógico que à medida que vamos conhecendo e crescendo, esta medida vai aumentando. Mas toda a provisão agora, para que eu viva o meu hoje, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com os meus filhos, com a minha esposa, no meu serviço, no meu dia a dia, toda a provisão já foi dada. E não apenas isso, porque eu só estou dizendo das coisas que são minhas. Mas qual é a intenção dele comigo hoje? Toda a sabedoria e prudência já foram depositadas nos nossos corações para que sejamos agradáveis a ele hoje. Hoje. Isso é muito importante, porque a ansiedade nos leva a nos preocupar com amanhã, né? Com o mês que vem, com o ano que vem, e tira o foco do presente. Então, essa provisão que Deus derramou serve para hoje. É como aquele maná do deserto, que caía a porção diária, e as pessoas pegavam e se alimentavam daquilo para aquele dia. Então, saiba, nós temos a provisão, queridos, para hoje. É isso que Deus derramou, a sabedoria e a prudência para hoje. E aqui nós não vamos entrar neste assunto no beneplácito, né, que ele propusera em si mesmo, de congregar em Cristo. Aí é um propósito, um plano supremo de Deus. Tudo isso é com um propósito. Ele não nos abençoou para a gente apenas ficar cheio, a gente ser rico e dizer assim, agora sim, eu estou abençoado, eu tenho as bênçãos. Não, é para a gente trabalhar com Ele nesse propósito que nós vamos ver quarta-feira, de congregar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, as que estão no céu, na terra, debaixo da terra, os joelhos que estão debaixo da terra também vão se dobrar. Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Nós ficamos aqui pelo versículo 8, diz da abundância, né, da sabedoria e da prudência. Até o 8. Caminhamos então mais 2 versículos, Adriano. E eu já vou me despedindo, deixando um grande abraço aí para os nossos queridos, nossos filhos e todos que estão acompanhando esta palavra. Receba isso no seu coração. Guarda a palavra de Deus e pratica ela no seu dia a dia. Um grande beijo para todos. Tchau. Vou me despedindo também. Deus os abençoe a todos e estejam conosco quarta-feira, às 5 da tarde, para também conhecermos um pouquinho mais a respeito desse grande propósito que Ele tem conosco.